vai ligar para a professora. Bom dia, bom dia. Coloquei a nossa aula para gravar, já está gravando, tá? Então, a partir de agora, a gente inicia a nossa aula. Hoje é quarta-feira, 28 de abril, então nós estamos iniciando o nosso segundo semestre, né? O segundo semestre 2020 vai abranger tanto a segunda etapa quanto a terceira etapa, né? Vocês já estão a par disso tudo. Bom, muito bem. Vamos começar falando rapidamente sobre o nosso cronograma de atividades. Esse cronograma de atividades, bom, estou compartilhando ele agora aí para vocês, tá? Esse cronograma já está disponível lá na nossa sala virtual do Moodle, já coloquei ele lá, assim como também já coloquei o link daquela planilha que a escola lá, a diretoria de ensino, está chamando de agenda periódica, né? Então, eu coloquei lá um link para cada turma do primeiro ano. Cada turma tem o seu link. No meu caso, o cronograma é o mesmo para as 4 turmas, ok? Então, vocês têm essa informação já lá na nossa sala virtual. Mas apenas para a gente começar, para a gente situar, no dia... Na verdade, aqui saiu errado, tá, gente? Não, aqui tá certo. Isso aqui foi dia 24, foi um sábado letivo. É que no nosso calendário, a escola coloca lá alguns sábados como sendo contabilizados como dia letivo. Só que até a etapa 1B, que foi a primeira etapa nossa, nós tínhamos aulas no sábado. Eu estou aqui explicando por que nós não tivemos aulas no sábado, dia 24. Até a primeira etapa, a etapa 1B, nós tínhamos aula no sábado. Vocês estão lembrados disso, né? Só que a diretora de ensino baixou uma norma dizendo que não era mais para ter atividade síncrona, aula online, aula ao vivo, tal como a gente está fazendo agora. Por isso que nesse calendário nosso aí, nesse cronograma nosso, eu programei uma atividade chamada de assíncrona, em que em qualquer momento, em qualquer horário, o aluno pode entrar lá e assistir. No caso aqui, eu pus lá um vídeo sobre ligação química, sobre ligações químicas. Está lá no capítulo 4 nosso, né? Tá? Da nossa sala virtual, ok? A nossa primeira aula online é hoje, né? É hoje, dia 28. E nós vamos começar com o assunto ligações químicas, ok? Esse assunto ligações químicas, ele vai abranger 3 aulas síncronas consecutivas. Agora, diferente da primeira etapa, as aulas não serão alternadas na semana sim, semana não. Agora, todas as semanas nós vamos ter aula às quartas-feiras, né? Tá? Nesse horário de 11 horas. Hoje, 28, dia 5 de maio, dia 12, e assim sucessivamente, né? E assim sucessivamente. Né? Esse capítulo 4, que é o capítulo
ligações químicas, nós vamos utilizar 3 quartas-feiras, 28, 5 e 12. Mais uma informação. Eu estou terminando de montar uma apostila. Gente, só um minutinho, por favor. Só um minutinho. Pessoal, só, tá. Pessoal, só um minutinho que eu estou terminando de resolver um assunto aqui. Um segundo. Pessoal, me desculpem, mas era um assunto que eu precisava resolver aqui urgente. Ok? Vamos prosseguir? Bom, então, eu estou terminando de montar uma apostila, tá? Essa apostila, ela vai ser utilizada em todos os capítulos restantes, tanto da segunda etapa quanto da terceira etapa. Então, vai ser ligações químicas, funções químicas, reações químicas e balanceamento de equações químicas. Capítulos 4, 5, 6 e 7. Eu estou terminando de montar essa apostila e vou colocar ainda, talvez até sexta-feira, amanhã até sexta, eu coloco lá na nossa sala do Moodle. Além disso, hoje, a aula de hoje, vai ser por meio de uma apresentação. Essa apresentação aí, vocês estão vendo aí agora. Eu montei uma apresentaçãozinha, bem simples, um resumo.
que vai servir de roteiro para as nossas aulas. Ela é que nós vamos começar hoje, nas próximas 3 semanas. Também, tá? Vou colocar lá esse resumo, né? Também vou colocar lá na nossa sala. Vou colocar lá no capítulo, claro, vou colocar no capítulo Ligações Químicas. Cada uma das apresentações vai estar lá no capítulo correspondente. Ok? Além disso, eu coloquei lá na sala virtual o link para que vocês acessarem o livro didático. O nosso livro didático, aquele que manda para a escola, eu pus lá o PDF dele. Tá? Eu pus o link, na verdade, eu pus o link, que é um arquivo muito grande, né? Tá? Esse livro faz parte do Programa Nacional do Livro Didático. E do livro, com bastante material interessante para reforço, né? Para que vocês façam uma leitura, não só na apostila, porque o que é importante da apostila? São os exercícios. Tá? Lá na apostila a gente tem os exercícios, que vão ser base dos questionários. Então, lá na apostila, que eu vou colocar ainda na página nossa. Mas o livro, ele é mais encorpado, ele abrange os assuntos de uma maneira mais, vamos chamar assim, de uma maneira mais detalhada, né? Vamos falar assim. Então, vocês vão ter lá a apostila e a apresentação, que eu vou colocar ainda, mais o livro. Ok, gente? Tá? O livro didático nosso. Tudo bem? Mais uma informação antes da gente começar. Agora, nessas próximas etapas, eu não vou mais fazer aquele questionário tal como foi feito na primeira etapa. Por vários motivos. Tá? Um dos motivos é que, muitas vezes, o aluno mandava o questionário, ele fazia à mão, mas fazia com uma caneta muito fraquinha, ou a qualidade da imagem chegava muito ruim, eu já não consigo ler, já não enxergo direito. Então, agora vai ser eu não vou usar mais aquele esquema do aluno fazer à mão, digitalizar e mandar para mim, não. Não vou fazer isso. Agora, o que nós vamos fazer? Vai ser um questionário do próprio Moodle. Então, lá na sala do Moodle, para cada capítulo, vai ter um questionário. Vai ter um sobre ligações químicas, um sobre funções, outro sobre reações e um outro sobre balanceamento. Ligações e funções vai ser da segunda etapa. Vão ser 2 questionários na segunda etapa. Reações químicas e balanceamento, um questionário para cada um. Então, serão 2 questionários para a terceira etapa. Isso está lá já está lá bem detalhado, lá. Já está lá bem detalhado no nosso cronograma, né, gente? Então, nós vamos ter, na primeira etapa, um questionário sobre ligações químicas, valendo 10. Um outro questionário sobre funções químicas, valendo 13. Tá? Esses questionários, olha lá, vão ficar abertos no Moodle nesses períodos, de 12 de maio a 29 de maio, vão ficar 15 dias. Mas ele vai dar até uma... Vão ficar abertos no Moodle, é aquele período que você terá para fazer, isso está lá na instrução normativa, né, da diretoria de ensino. Vocês vão ter
mais de uma chance, eu ainda não formatei isso lá, não. Mas não vai ser chance única, não. Vocês vão ter mais, para cada questionário, o aluno terá mais de uma chance. Ele vai lá, faz, já sai corrigido lá, já sai a avaliação. Não foi uma avaliação satisfatória, ele vai poder tentar de novo, né? Tá? Então, isso tudo eu vou formatar e vou colocar um comunicado para vocês na página de como será, como vai ser essa formatação. Quantas chances vão ser, quanto tempo que a pessoa, o aluno, vai ter o questionário, vou colocar lá. Então, esse é o primeiro, ligações químicas. O segundo é esse, vai ficar de 1º de junho a 15 de junho, e assim sucessivamente. Vem recuperação, né? Vem reações químicas, aí já é na terceira etapa, valendo 10. Depois, o questionário lá no Moodle, valendo 13 sobre balanceamento, e o período que vai ficar aberto no Moodle é aquele lá, ó, 7 a 20 de julho. Né? Tá? Porque no dia 31 de julho termina o ano, né? Ok? Agora, aqui vocês estão percebendo que eu não coloquei as avaliações da parte prática. Por quê? Porque isso aí, essa parte aí, da parte prática, quem vai resolver com vocês é o professor da prática. Então, quanto que vai valer cada avaliação, como é que vai ser, o período. Eu não pus aqui porque não é minha responsabilidade, é responsabilidade do professor da prática, ok, gente? Tá? Mas ele vai divulgar isso lá. Assim como eu divulguei aqui, ele vai divulgar isso lá. Tudo bem, gente? Tranquilo? Vamos começar então a nossa aula? Vamos começar então a nossa aula sobre ligações químicas. Alguém tem alguma pergunta antes disso? Alguma questão que queira, algo que queira apresentar? Alguém tem alguma pergunta, Professor, gente? Diga. essa série que vai passar hoje para a gente vai ser a matéria do cenário? Eu não escutei direito. É a Gabriele que perguntou. Isso, Foi Gabriele. Repete para mim devagar, por favor. Essa matéria que você vai passar hoje vai ser a matéria do questionário? Começa agora. A matéria do primeiro questionário, que é sobre ligações químicas, começa hoje. A próxima semana vai até o dia. A semana começa hoje, tá? Exatamente agora. Ok? Tudo bem? Ok, certo. Obrigada. Então vamos voltar lá? Vamos voltar lá? Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Na verdade, aqui, nesse ponto. Tudo bem? Então vamos lá. Na primeira etapa, nós estudamos lá a introdução à química, nós estudamos a estrutura do átomo, né? O que foi mais importante que nós estudamos na estrutura do átomo? Que ele tem um núcleo, no núcleo, então, os prótons, os nêutrons, e na eletrosfera estão os elétrons divididos em camadas eletrônicas. Nós aprendemos, lá no capítulo 2, a fazer a distribuição dos elétrons, segundo aquela ordem de energia, né? Tá? E logo em seguida nós estudamos a tabela periódica. Nós vimos que a tabela periódica, a classificação periódica, ela tem basicamente dois principais grupos de elementos.
nós temos aqueles elementos, são chamados de representativos, né? Que são os elementos das colunas A, 1A, 2A, do lado esquerdo, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, do lado direito da tabela. E temos os elementos do meio da tabela, além daqueles lá de baixo, né, os lantanídeos e tal. E isso tem importância para agora, porque na hora que a gente for estudar ligações químicas, nós vamos ter que saber lidar com esses conceitos. Além disso, lá na tabela periódica, tem uma coluna lá da tabela que é de uma família bastante importante, nobres. Por que eles são chamados, denominados gases nobres? Por uma característica química, uma propriedade química muito importante deles. Qual é? Os gases nobres, eles não formam ligações. Então, eles são estáveis, eles não necessitam se unir, eles não necessitam se ligar a outros átomos. Eles são, energeticamente falando, eles são autossuficientes. Eles não precisam ligar com nenhum outro elemento químico, nem entre eles mesmos. Um átomo de um gás nobre, por exemplo, hélio, não forma ligação com outro átomo de criptônio, ou nem mesmo dois átomos de hélio se ligam, né? Então, os gases nobres, eles são estáveis devido à sua natureza eletrônica, devido à sua distribuição eletrônica. Nós vamos mostrar isso aqui daqui a pouquinho. Mas vamos já adiantar. Qual é a característica da eletrosfera dos gases nobres? Eles possuem 8 elétrons na sua última camada eletrônica, no último nível eletrônico da eletrosfera. Esse fato deles possuírem 8 elétrons na última camada da eletrosfera foi observado por alguns químicos, tá? Nós vamos mostrar aqui o nome deles. E aí foi feita a seguinte associação, a seguinte correspondência. Poxa, os gases nobres, eles são estáveis. Eles não formam ligações. Eles não necessitam formar ligações. E eles têm 8 elétrons na última camada eletrônica. Então, pela lógica, se eles não formam ligações, se eles são estáveis, e se eles têm 8 elétrons na última camada, consequentemente, qual é a causa disso? É o fato deles possuírem 8 elétrons na última camada. Então, isso passou a ser conhecido com o nome de teoria do octeto. Tá? Pois bem, então, vamos voltar nisso daqui a pouco. Então, a base do nosso raciocínio, nesse capítulo, no capítulo Ligações Químicas, vão ser os gases nobres. Por quê? Porque os outros elementos da tabela, os que não são gases nobres, tá? O sódio, o cloro, o ferro, o potássio, qualquer outro elemento da tabela, eles são invejosos, eles têm inveja, né? Como se diz, né? Eles têm inveja dos gases nobres. Aí, por que eles formam ligações químicas? Porque eles querem ter uma distribuição eletrônica parecida, semelhante com a distribuição eletrônica dos gases nobres. Então, os demais elementos químicos, sódio, cloro, carbono, fósforo, e por aí vai, né? Por que eles formam ligações químicas? Por que eles se unem? Por que eles se unem uns aos outros?
para ficar com uma distribuição eletrônica igual à distribuição de um gás nobre. Ou seja, para atingir a estabilidade, né? Então vamos lá, vamos ver o nosso conceito aqui, ó, de ligações químicas. No primeiro parágrafo nosso ali da nossa apresentação. O que esse capítulo estuda? Estuda o quê? As forças. Ligação química, gente, é uma força de atração. É uma espécie química atraindo outra. É o sódio atraindo o cloro por meio de uma força de atração. Tá? Então, ligação química nada mais é, uma ligação química, nada mais é do que uma força de atração. Do que uma força de atração que une, tá? São aquelas forças que unem os elementos químicos. E para que eles... E qual é a consequência? Para que não? Qual é a consequência? É a formação das substâncias. Então, como que é, por exemplo, a água? Vamos pegar uma substância muito conhecida nossa aí. A água tem uma fórmula que todos nós conhecemos, a nossa grande amiga água, né? Graças a Deus nós temos água, né? E o povo ainda desperdiça muito, né? A água é uma molécula, é uma substância cuja molécula, tá? Contém 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, H2O. Esses átomos, hidrogênio, oxigênio, eles estão unidos formando a substância água, devido a uma força de atração entre eles. No caso da água, o tipo de ligação é chamado covalente. Nós vamos ver isso aqui, tá? Daqui a pouquinho. No caso do sal de cozinha, NaCl, cloreto de sódio. A ligação ali presente não é mais a ligação covalente, já é uma ligação chamada iônica, porque é entre um íon positivo, o cátion, que é o sódio, e um íon negativo, que é o ânion, o cloro. Então lá é um positivo atraindo um negativo, é o que a gente chama de ligação iônica, tá? Muito bem, vamos continuar descendo aqui. Então, ali, olha o segundo parágrafo. As ligações químicas são ferramentas para explicar o estado físico de uma substância. Então, por que a água é líquida e não é sólida na temperatura ambiente? O que vai explicar isso são as ligações químicas. Por que o sal de cozinha é sólido e não é líquido? Por causa da ligação iônica, ela é uma ligação forte, né? O sódio e o cloro se atraem fortemente, né? Por que o gás oxigênio que está na atmosfera, por que ele está no estado gasoso? Porque as forças ali presentes são fracas. Então, as moléculas do gás oxigênio, do ar em geral, do nitrogênio também, né? Tá? Então, as forças que atraem as partículas do gás, elas são fracas. Então, essa substância, ela é gasosa. Ao contrário, por exemplo, de uma rocha. Uma rocha. Todo mundo conhece mármore, calcário, né? Calcário, que é uma pedra, né? Uma pedra não é o nome técnico, é rocha, né? O calcário é formado por cálcio e por um ânion chamado carbonato. Eles se atraem fortemente, é um sólido. Um exemplo de calcário é essa brita que a gente usa em construção, né? Essa brita de construção é um tipo de calcário. É sólido, né? Muito bem, vamos seguir em frente. Esse comentário que eu pus ali, ó. As diferentes substâncias, tá? Sejam elas da natureza, ou sejam elas fabricadas, produzidas pelo ser humano, né? Tá? Então, nós temos as naturais e temos as fabricadas, né? As industriais. Por que essas substâncias existem? Devido à capacidade dos átomos, tá? Dos diferentes elementos, sódio, cloro,
ferro, oxigênio e por aí vai. Devido à capacidade desses elementos químicos, de quê? Dos seus átomos, de combinarem entre si. Então, essa palavra combinação química tem o mesmo significado de ligação química. E existe explicação para isso, né? Claro que existe, tá? Na sequência, olha lá. Quais são os principais tipos de ligações químicas? São 3, tá? É a ligação iônica, é a ligação covalente e a ligação metálica. Opa, a ligação metálica. A ligação iônica, bom, aquela existente entre as moléculas são chamadas de intermoleculares. Nós vamos falar mais à frente. Que existem ligações entre os átomos, que são essas 3 aqui, ó, iônica, covalente e metálica. E existem ligações entre moléculas, são chamadas intermoleculares, né? Quando a gente coloca, por exemplo, água para ferver, você põe água lá no recipiente, lá numa chaleira, numa panela qualquer lá aí, e aquece a água, aquela água líquida, na temperatura ambiente, aí está lá, 20 graus, 30, 40, 50, quando vai chegando próximo de 100 graus, a água começa a ferver. A água começa a passar para o estado de vapor d'água. O que está acontecendo ali? As ligações intermoleculares da água estão sendo quebradas. Então, quando a água ela entra em ebulição, ou quando ela evapora, é um dia quente, né? Um dia quente, aí você tem uma poça d'água lá você derrama um pouco de água lá no cimento, né? No asfalto, rapidinho, como diz o mineiro, né? Rapidinho, aquela água líquida evapora. Quando isso acontece, as ligações entre as moléculas estarão sendo rompidas. Então, existem ligações entre átomos, tá? E entre moléculas. A primeira delas é iônica. É a ligação iônica. É a que nós vamos falar agora. Na próxima aula, na aula de quarta-feira que vem, nós vamos falar da ligação covalente. E na aula do dia 12, nós vamos falar da ligação metálica. A ligação metálica, gente, ela tem uma importância na indústria enorme, muito grande, né? Basta falar sobre, por exemplo, um fio de cobre. Esse fio usado em casa, a gente usa para instalação elétrica, né? Toda casa tem instalação elétrica. O fio, a energia vem da rua, do cabeamento da rua, né? Da CEMIG, entra na nossa casa pelo padrão, né? de energia, e é distribuído para casa, para a cozinha, para os banheiros. Aquele material que é fabricado, o fio, é cobre, é o elemento, é o metal cobre. Tá? Tem enorme capacidade de conduzir o cobre, corrente elétrica, calor. Né? Então, na indústria, as ligas metálicas são importantíssimas. A principal liga que nós utilizamos é chamada aço. Aço, para fabricar carro, geladeira, fogão, peças de automóveis, trocentas, como se diz, né? Trocentas, né? Milhares de produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Isso aí nós vamos falar lá na frente. Vamos para a ligação iônica. Teoria do octeto. Quem relacionou o octeto com os gases nobres foram esses 2 rapazinhos aqui, ó. Foi o Lewis e o Cossel. O que eles descobriram? Que os gases nobres
por terem 8 elétrons na sua última camada, no seu último nível, os gases nobres têm estabilidade. Olha o exemplo aqui do criptônio. Olha lá, o último nível, o último. Estou passando a mãozinha lá, tá? No nível N com 8 elétrons. Então, essa é a teoria do octeto. Aí, o que o Lewis e o Cossel falaram? Os demais elementos, sódio, potássio, cloro e por aí vai, eles reagem uns com os outros, eles se ligam uns aos outros, na tentativa de completar, olha lá, procurando completar 8 elétrons na camada de valência. É isso que acontece, tá? Os átomos se ligam buscando ficar com 8 elétrons na camada de valência, buscando imitar. Eles são invejosos, né? Eu quero ficar igual um gás nobre, então vou ligar. Então o sódio liga com o cloro com esse objetivo. Ambos, sódio e cloro, ficarem também com 8 elétrons. Ou seja, alcançar a estabilidade. Vamos lá, vamos em frente. Professor, Essa tabela aqui é importante, tá, gente? Essa tabela é muito importante. Alguém tem alguma pergunta? sim. Pode fazer. Alguns elementos tendem a se ligar mais do que outros? Repete, por favor. Alguns elementos tendem a se ligar mais do que outros? Tem de se ligar mais. É. Você, com mais, você quer perguntar o quê? Detalhe a pergunta para mim. Por exemplo, eles têm, vamos supor, o sódio e aquele outro que você falou que eu esqueci, cloreto, né? Eles tendem a se ligar mais do que, vamos supor, sódio com outro elemento? Bom, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Você está falando da intensidade da ligação, da força da ligação, é isso? Seria mais fácil dois elementos se ligarem do que com o outro, entendeu? Sim, não, isso acontece. Determinados elementos químicos têm uma tendência muito forte de ligar com outros. Quer ver? Vou responder sua pergunta com base nessa tabela que eu pus aqui ó. Veja você o seguinte. O sódio, aqui, ó. Você está enxergando a tabela aí, né? O sódio, o elemento Na, o sódio, está lá na coluna 1A, lá do lado esquerdo da tabela periódica, lá do lado esquerdo, tá? E o sódio, ele só tem um elétron, olha lá. Ele só tem um elétron na sua última camada. A penúltima, se você fizer a distribuição eletrônica do sódio, a penúltima camada dele tem 8, a última tem 1. Então, qual é a tendência do sódio? A tendência do sódio é perder um elétron. Por quê? Porque ele tem 8 na penúltima e tem 1 na última camada, que é a chamada camada de valência. Então, qual é o comportamento do sódio? É perder esse elétron. Aí, quando você vai lá para o lado direito da tabela, lá para o canto direito, não gás nobre, imediatamente antes, que é essa coluna aqui, ó, olha aí, ó, marquei em azul aí, ó, que é a coluna 7A, coluna do cloro, tá? O cloro, ele tem uma tendência de receber elétrons. Aí na tabela está escrito compartilhar, mas aí no caso é ligação covalente. Nós vamos falar agora só de ligação iônica. Então, a tendência do cloro, aqui ó, peraí, opa, é essa aqui.
Por que que o cloro tem a tendência em receber 7 elétrons? Por causa disso aqui, ó. O cloro, assim como o flúor, o bromo, qualquer elemento da coluna 7A, tem 7 elétrons ali, ó, na camada de valência. Se tem 7 elétrons na camada de valência, o que é mais fácil para o cloro? Perder 7 ou ganhar 1? Ou receber 1? Receber o quê? Receber 1. Então, voltando à sua pergunta, sódio, cuja tendência é perder 1, e cloro, coluna 7A, cuja tendência, na ligação iônica, tá? É receber, aqui, ó, 1 elétron. O que vai acontecer? Essa ligação sódio com cloro é juntar fome com a vontade de comer. É até duro falar isso agora na hora do almoço, né? A ligação sódio, que lá em cima, ó, que quer perder 1 elétron, que perde 1 elétron, com cloro, que recebe 1 elétron, tá? É uma ligação muito forte. Então, essa ligação sódio-cloro, ela é muito fácil de acontecer. Tanto é que o sal de cozinha, o NaCl, é uma das principais substâncias que a gente tem na natureza, né? Na água do mar. Existem também depósitos de sal, né? De rocha. Existe um mineral chamado halita, com H, H-A-L-I-T-A. Esse mineral halita é cloreto de sódio. Agora, não sei se eu respondi toda a sua pergunta, mas tem elementos químicos que são capazes de formar diversas ligações, as mais diferentes ligações. Você quer ver um exemplo? Carbono. Poxa, o carbono, o símbolo dele na tabela é C, letra C. O carbono, ele forma diversas ligações químicas diferentes. Graças a Deus que isso acontece. Por que isso acontece? Porque o carbono, por essa característica dele, o carbono está aqui, ó. O carbono está aqui, ó. Está aqui, ó. Na coluna 4A. Ele tem 4 elétrons na sua última camada. Olha lá, ó. Ele tem 4 elétrons na sua última camada. Então, ele pode tanto perder 4, quanto ganhar 4. Ele pode compartilhar 4. Então, ele forma ligação covalente simples, dupla, tripla, dativa. O carbono, ele forma uma infinidade de compostos, tá? Que são aqueles que a gente conhece com o nome de compostos orgânicos. Tá? Vocês vão estudar isso lá no 3º ano. As substâncias orgânicas, tanto vegetais quanto minerais, seres vivos e minerais, que é o reino mineral, minerais, nem tanto, mineral é um ou outro, é o calcário, é o gás carbônico, né, o CO2, mas no reino vegetal e no reino animal, seres vivos, tá? O carbono é o principal componente dos seres vivos. Nós somos formados por aminoácidos, e todos eles são o principal elemento químico, as proteínas, os aminoácidos. O principal elemento químico é o carbono, né? O carbono ele forma uma infinidade de substâncias enorme, ok? Bom, posso passar para frente? Vamos passar para frente? Não sei se eu respondi tudo, não, mas vamos lá. Peraí. Oi, pode falar. Já que você está falando do carbono, mas e aquele negócio do gás? Não tem gás carbônico, monóxido de carbono e essas coisas? Também que é tóxico, não é? Não, o monóxido de carbono ué. O monóxido de carbono é um gás, a fórmula dele é CO. CO. O monóxido de carbono é um gás, ele é um poluente atmosférico. Mas ele Como vem que se do carbono. produz monóxido de carbono? Pela queima
de substâncias que têm carbono. Então, se você queimar o carvão, queimar gasolina, o principal componente é o carbono. Se você queimar madeira, o monóxido de carbono, ele vai ser produzido. E ele é, para o ser humano, tá? Para os seres vivos em geral, animais, ele é tóxico. Se você respirar muito monóxido de carbono, você pode, inclusive, morrer asfixiado. Tá? Nas grandes cidades, São Paulo, Los Angeles, BH também, estou falando BH também, Tóquio, qualquer grande cidade que tem muito caminhão, ônibus, carro, moto, indústria, queimando combustíveis, com certeza vai ser produzido muito monóxido de carbono. Ele é um poluente. Os órgãos ambientais, aqui em Minas Gerais, é a FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente. Eles monitoram a presença do monóxido de carbono no ar. Tá? Ok? Mais à frente a gente volta a falar sobre isso. Tudo bem? Vamos seguir? Tá, pode seguir. Bom, o nosso tempo está acabando, mas eu quero pedir para vocês mais 5 minutinhos. 5 minutinhos, tá? 5 minutinhos. Nós vamos falar de ligação iônica. Quais são os elementos, principais colunas que formam ligação iônica? São as colunas 1A, 2A, com as colunas 6A e 7A. Então, gente, sempre que eu tiver um elemento da coluna 1A ligando com 6A e 7A, ou 2A ligando com 6A e 7A, nós vamos ter ligação do tipo iônica. Porque o que caracteriza a ligação iônica? A ligação iônica, ela é caracterizada por a palavra-chave é essa aqui, ó. Opa, deixa eu pegar só ela. Essa, ó. A palavra-chave que explica, que traduz a ligação iônica para nós é essa. É a transferência de elétrons. Então, como que acontece uma ligação iônica? Acontece entre metais, principalmente das colunas 1A e 2A, tá? Há outros metais também que formam iônico? Formam, ferro, outros formam, tá? Mas os principais são das colunas 1A e 2A. Sódio, potássio, cálcio, magnésio e e ametais. Quais são os principais ametais da ligação iônica? Colunas 6A e 7A. Foi o que eu mostrei naquele quadrinho lá agora há pouco. E o que caracteriza? É a transferência de elétrons. Olha só que interessante aqui, ó. O metal, olha lá, o metal doa. O metal transfere, ele doa, ele entrega elétrons para o ametal. Então, na ligação iônica, ocorre uma passagem de elétrons do metal para o metal. Simples assim. Um perde, o outro ganha. Um doa o metal, o outro recebe o ametal. E qual a consequência disso? Quando o metal Quando o metal, o elétron, quando ele perde o elétron, ele se transforma num cátion. O que é um cátion? É um átomo carregado positivamente. Todo mundo sabe que o elétron tem carga negativa, né? Então, quando o metal doa, entrega o elétron, ele fica positivo, ele entrega uma carga negativa e aí ele fica positivo. Ele se transforma naquilo que a gente chama de cátion.
E o ametal, por sua vez? Olha lá, aqui, ó. Olha lá ele. E o ametal, por sua vez? Por exemplo, o cloro. Quando ele ganha o elétron, quando ele recebe o elétron, como o elétron é uma carga negativa, ele passa, esse átomo do ametal, ele passa a ficar negativo também. A esse átomo do ametal, que fica negativo, porque ganhou o elétron, dá-se o nome aqui, ó, passando a mãozinha nele aqui, dá-se o nome de ânion. Então, quais são as partículas que caracterizam a ligação iônica? O cátion e o ânion. Tá? O cátion é derivado do metal, o ânion é derivado do ametal. Um tem carga positiva, o outro tem carga negativa. Aí, olha aqui que interessante, ó. Essa observação aqui, ó. Essa aqui, ó. Como é que... Aí vem a pergunta. Já estamos acabando, tá, gente? Mais 5 minutinhos. Aí vem a pergunta. Como é que eu represento isso? Como é que eu escrevo isso no papel? A gente tem que escrever, né? Não, né? No livro, na apostila. Aí utiliza-se um esquema chamado notação de Lewis. Notação é como anotar isso, como escrever. Essa maneira de escrever é chamada notação de Lewis. Aquele cara lá do gás nobre lá, que nós falamos agora mesmo, né? Ou seja, como é que a gente representa a ligação iônica? Como é que a gente escreve a ligação iônica? A gente escreve da seguinte forma. Olha aí embaixo aí agora, ó. A gente coloca o símbolo do elemento, do metal, coloca-se um pontinho, aqui, ó, um pontinho, uma bolinha, representando quantos elétrons ele vai doar. No caso do sódio, ele está lá na coluna 1A, então ele tem um elétron para doar. Do lado direito, a gente escreve o símbolo do ametal, olha lá o cloro, ó, nosso amigo cloro. Como o cloro está lá na coluna 7A, ele tem 7 elétrons na sua última camada. Vamos contar comigo? Vou passar a mão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o que a gente faz? Aqui, nesse ponto aqui, ó. Aqui, ó. Eu escrevo o símbolo do sódio com um pontinho ali. Esse pontinho, gente, é para representar um elétron que ele vai perder. E coloco o símbolo do cloro com os 7 elétrons que ele tem na sua camada de valência. E aí a gente põe essa seta aqui. Estão vendo essa seta? Pimba! Para que serve essa seta? Para mostrar que o sódio perdeu e que o cloro o quê? Ganhou. O elétron saiu do sódio, ele foi transferido do sódio para o cloro. Consequentemente, aqui, ó, o sódio ficou positivo, porque perdeu o elétron é carga negativa, ele perde o elétron, forma um cátion, o cloro ganha esse elétron, olha lá, ó, minha mãozinha passando lá, pimba, sai daqui, pau, vem para cá. Como ele ganhou uma carga negativa, um elétron, ele dá origem ao que a gente chama de ânion. Agora, o que é mais importante? O sódio, ao perder esse elétron aqui, ó, ele fica com 8 elétrons na sua camada de valência. Aí, ele perde um elétron, mas a sua camada imediatamente anterior tinha 8. Então, ele perde uma e fica com 8. Atinge a estabilidade como um gás nobre. E o cloro também, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, recebe esse daqui, ó, 8. Passa a ter 8 elétrons na sua última camada. Atinge a estabilidade. Aí, o que acontece com a ligação?
Poxa, olha para cá aqui, ó. Para cá aqui não, né? Cá aqui é fruta. Olha, vejam aqui, ó. O sódio cátion positivo, o cloro, chamado cloreto agora, esse cara aqui é chamado agora de cloreto, o cloro -1. Negativo, o que vai acontecer entre eles? Todo mundo sabe isso lá da física. O que uma partícula positiva e uma negativa, o que acontece entre um positivo e um negativo? A tendência deles é o quê? É se atrair. Então, o que é a ligação iônica? É uma força de atração eletrostática, tá? Entre uma partícula positiva, cátion, e uma partícula negativa, o ânion. Aí eles se atraem fortemente, tanto é que essa substância é um sólido, né? Dando origem a essa substância aqui, cuja fórmula é cloreto de sódio, NaCl. O metal, o cátion, é sempre do lado esquerdo, tá, gente? E o ametal, o cloro, sempre do lado direito. Não é, a convenção é essa, metal a metal, esquerda, direita. Se escrever ClNa, está errado. É metal do lado esquerdo a metal do lado direito. Tá? Mais 2 minutinhos lá, 11h58 agora. Vamos pegar mais algum exemplo. Olha esse exemplo aqui. Ó. Esse exemplo aqui é legal. Olha esse. O cálcio, vejam lá, o cálcio, Ca, está na coluna 2A. Se ele está na coluna 2A, ele tem 2 elétrons, a eles aqui, ó, 2 elétrons que ele vai perder, ele vai transferir esses 2 elétrons. Agora, vejam esse outro elemento químico aqui, ó. O bromo. O bromo é da mesma família do cloro, tá? Então, ele está na coluna 7A, então ele tem 7 elétrons na sua última camada. O cálcio vai perder, porque é metal, e o bromo vai ganhar. Mas vejam bem que interessante. Vamos contar os elétrons do bromo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ué, o átomo do bromo tem 7 elétrons. A tendência não é ficar com 8? É o chamado octeto. Poxa, se ele tem 7, o bromo, ele só pode receber 1 elétron. O bromo não consegue receber 2 elétrons, não. Esse átomo, falando desse aqui, né? Esse átomo do bromo aqui, ó, passando a mãozinha nele, ele só é capaz de receber 1 elétron. Pum! Só que o cálcio, ele tem 2 elétrons para perder. Ele tem que perder os 2 elétrons. Não adianta ele perder só um e ficar com o outro, não. Se isso acontecesse, ele não atingiria a estabilidade. Ele precisa perder os 2 elétrons. Daí, então, que entra na história um segundo átomo do bromo. O que esse segundo átomo vai fazer? Ele vai receber, olha lá, ó, ele vai receber aquele elétron. Então, o cálcio tem 2 elétrons disponíveis e o bromo precisa ganhar 1. Aí, um elétron vem para esse átomo de bromo, o outro vem para baixo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, para fazer a ligação iônica entre o cálcio e o bromo, são necessários quantos átomos do bromo aqui, ó? São necessários, ó, aqui, ó, ele aqui, ó, são necessários 2 átomos do bromo. Para cada cálcio, eu preciso de 2 átomos do bromo. Essa é a fórmula de Lewis, olha lá, fórmula de Lewis. Essa aqui são, é só de cima. São cátion e ânion. O cátion cálcio, ele tem uma carga
mais 2. Por quê? Porque ele perdeu 2 elétrons. Agora, olha que interessante. O bromo, a carga dele é negativa menos 1, porque ele ganha 1 elétron. 1 elétron. Mas não ganhou 2? Não. Cada bromo ganha 1 elétron, por isso fica menos 1. Só que são necessários quantos átomos de bromo? São necessários, aqui agora, ó. Opa, marquei. São necessários 2 átomos de bromo. Então, perceberam? 2 cargas positivas, aqui, ó, 2 vezes menos 1, menos 2. Essa é a fórmula da substância chamada brometo de cálcio. Tá? É um átomo, o 1 aqui não escreve não, tá, gente? Aqui, ó, minha mão passando aqui na fórmula. Ca1Br2. Cálcio do lado esquerdo, metal. Bromo a metal, com 2 átomos do lado direito. Esses números aqui, ó, 1, que não se escreve, não precisa escrever, tá? E 2 do bromo são chamados de índices. Índices. Por que tem esse nome? Índice. Porque indicam quantos átomos aquela fórmula possui. O índice 1 indica que é um átomo de cálcio. Olha lá. O índice 2 indica que são 2 átomos de bromo. Olha lá. 1, 2. Essa é uma substância iônica. Beleza, gente? Aí, agora, tem vários exemplos. Tá? Eu coloquei vários exemplos. Olha que interessante essa, ó. Alumínio com oxigênio. O alumínio tem 3 elétrons. 1, 2, 3. O alumínio está lá na coluna 3A. O alumínio ele não está naquelas que eu falei, não, mas ele também é importante, tá? O alumínio é muito importante. O alumínio tem 3 elétrons para doar, para entregar. O oxigênio tem 2, 3, 4, 5, 6. Vejam que o oxigênio está na coluna 6A. O oxigênio, como ele tem 6 elétrons, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 elétrons. Ele só consegue receber 2. O fato dele possuir 6 elétrons, que ele está na coluna 6A, só vão permitir que ele receba 2. Ele pega esse elétron do alumínio, pega esse daqui, tá, beleza. Só que o alumínio ainda tem mais um sobrando aqui, ó. Aí ele vai doar para outro oxigênio. Aí o oxigênio vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para isso, ele tem que pegar mais um elétron aqui, ó. Aí o alumínio entregou esse elétron, esse outro átomo de alumínio, entrega esse elétron para o oxigênio, ele vai precisar perder mais 2, olha lá. Aí entra outro átomo de oxigênio, ó. 2, 4, 6, 7, 8. Então, essa fórmula aqui ela é interessantíssima. Essa substância aqui é chamada de óxido de alumínio. Tem uma importância industrial que vocês nem imaginam. É o principal componente de um mineral de uma rocha chamada bauxita. Opa, bauxita? A bauxita, aqui em Ouro Preto até tem um bairro aí que tem o nome desse mineral. O Campos do Morro do Cruzeiro era antigamente uma mina de bauxita, de Al2O3, né? Hoje a Novelis, não chama mais Novelis, né? A fábrica aqui de Ouro Preto, a Ditia Bira, ela recebe óxido de alumínio, que é a bauxita, de outras reservas, né? A Ouro Preto não fornece mais, não. Mas, olha, importantíssimo esse, é um minério, isso aqui é um minério, tá? Essa substância aqui, ó, ela é um minério, é minério de alumínio, tá? É importantíssima, para produção de quê? De alumínio. Alumínio hoje depois do ferro,
Depois do ferro, o alumínio é o principal metal. Né? O ferro é usado para fazer aço. Né? O alumínio, hoje, peças, construção. Então, o alumínio é largamente empregado, até como remédio contra a azia. O óxido de alumínio também é usado. Você comprou ali o Gastrol na Araújo ali, a base dele é óxido de alumínio. Olha lá, o alumínio. Está acabando, está acabando. O alumínio perde 3, então, o cátion é L mais 3. O oxigênio ganha 2, olha lá. O ânion é O menos 2. E a fórmula tem 2 alumínios, o índice 2, olha lá. 1, 2. Quantos oxigênios? 1, 2, 3. Então, a fórmula dessa substância é óxido de alumínio. Aí eu pus alguns exemplos aí e tal. Vocês vão... Olha lá o óxido férrico. Ó. O óxido férrico, importantíssimo, né, na indústria siderúrgica. Tá? O nome dele mineralógico é hematita. Minas Gerais, com o quadrilátero ferrífero, né? É um dos maiores produtores de minério de ferro do mundo, né? O estado de Minas Gerais, né? Nós ainda temos uma jazida de hematita muito importante lá no Pará, né? Em Carajás. Bom, aí, vamos descendo aí, deixa eu ver. Tem uns exemplos. Essa parte aqui, marca aí para mim, tá, gente? Marca aí. Nós vamos começar na próxima aula, da quarta que vem, desse ponto aqui. Aí nós vamos pegar lá 5 minutinhos para falar dessas propriedades, tá? E aí a gente já inicia, isso aqui é 5 minutos, a gente já inicia a ligação covalente. Então marca aí para mim, não deixa eu esquecer não, tá? Porque velho esquece tudo, né? Deixa eu esquecer, não. Na próxima aula nossa, da quarta que vem, nós vamos retomar daqui, ó. Vamos retomar desse ponto aqui. Ok, gente? Tranquilo? Tudo bem? Estou voltando aqui agora, então, para a minha imagem. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Algum questionamento antes da gente continuar? Antes da gente encerrar? Ok, gente? Deixa eu ver as mensagens aqui, se tem alguma. Paraná. Tinha gente perguntando aqui, estou vendo aqui, ó, se a aula ia começar às 10 da manhã. A aula nossa é às 11, tá, gente? A aula é às 11. Não mudou nada, não. Ok? Muito bem. Então, oi, minha gatinha. O que é? Gente, chegou meu anjinho aqui. Fala com a turma aqui. Fala, oi, gente. Fala, oi, gente. Fala. Deixa eu mostrar você. Senta no meu colo aqui. Senta aqui. Oi. Olha lá, ó. Fala aí com a turma aí. Fala assim, oi, pessoal. Fala. Fala, joia? Fala lá, ali, ó. Fala assim, quer dizer, fala joia. Fala, você fala para todo mundo aí. Fala joia. Ih, o gato comeu a língua. Pois, mostra a sua língua, deixa eu ver. Conta pro povo onde você estava. Onde você foi? Né? Dá tchau pro pessoal. Fala assim, oi, gente, um beijo para vocês. Fala. Ih, comeu a língua, deixa eu ver. O gato comeu a língua. Tá bom, gente, um abraço para vocês. Tá? Na quarta-feira que vem, então, a gente retoma lá em propriedades dos compostos, propriedades dos compostos iônicos, e aí a gente já pega covalente e já mata covalente também. E vai ficar faltando só a ligação metálica. Um grande abraço para todo mundo. Tchau para vocês. Você vai fazer almoço? Vou fazer almoço, vou fazer.
Está pedindo para fazer o almoço.